Seja muito bem-vindo, meu amigo, mais uma vez para mais um episódio do Na Bíblia Podcast. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante para minha e para sua vida, que é: na Bíblia eu posso comer tudo que eu quero, Aron? Será, cara? Interessante, né? Que quando falou desse tema, eu lembrei de um comentário de um amigo nosso que já lembro, sabe qual é, né? Que ele falou que não tá em Levítico 11, tá se mexendo, agora pode. Tá né? liberado. O meu limite é Levítico 11. Mas será que é isso aí mesmo? Cara, Vamos, e vamos aí, ver Júlio? isso aí. Rapaz, tem muita história pra contar nessa. Tem. Porque nós que tomamos a decisão de tomar o que a Bíblia segue como parâmetro de alimentação, a gente ouve cada coisa por aí, cada questionamento, cada pergunta, que esse assunto vai render, vai ser interessante. E Espero como que já você é de esteja praxe, preparado. o tema é polêmico, tá? O tema é Verdade. polêmico. Produção, não esqueça da vinheta. Quem não entendeu a piada, assiste o episódio anterior. Mas é isso. A Bíblia trata de diversos assuntos, diversos assuntos. E a intenção de Deus é que vivamos o melhor possível. Como vai dizer lá, acho que 2 Pedro, capítulo 2, verso 21, que na verdade o contexto do texto é sobre a palavra de Deus, né, que toda a escritura foi inspirada por Deus e é útil na repreensão, na justiça, no ensino, para que o homem se torne perfeito para as boas obras. Então, a Bíblia trata de diversos assuntos porque Deus quer que sejamos perfeitos, como Ele nos criou, né? Éramos originalmente, né? Sim, a perfeição deixou de fazer parte das nossas vidas por causa do pecado, né? E hoje a gente segue outro plano que não o de Deus. Mas se você ainda não está inscrito nesse canal, quero aproveitar e pedir para que você inscreva-se, ative o sino de notificação para que você seja avisado todas as vezes que sair um episódio novo. Nos acompanhe também no Spotify. Esse episódio também vai subir no Spotify. E compartilhe essa live, esse programa, esse estudo bíblico com todas as pessoas, o máximo de pessoas que você consiga, né, que você conseguir, porque a nossa ideia, o objetivo dessa classe é pregar o evangelho para que mais pessoas conheçam a Jesus, mais pessoas se convertam a Jesus, aceitem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e assim nós possamos ir embora deste mundo. Esse é o principal objetivo. Então, pega a sua Bíblia, fica aí em oração junto conosco, feche seus olhos e vamos orar pedindo para que Deus nos dê plena compreensão da Tua palavra. Oremos. Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra. Nós sabemos que em muitos momentos da história deste mundo, muitos dos Teus filhos foram privados de ter acesso à Tua palavra e assim muitos deles não sabiam, talvez na sua plenitude, aquilo que o Senhor queria vos dizer. E nós temos o privilégio de termos a Bíblia em nossas mãos, de termos uma câmera, internet, que faz com que esse estudo alcance pessoas muito além da nossa condição física. E muito obrigado por isso. Nós pedimos também que o Senhor, por favor, não permita que os nossos erros e defeitos de caráter atrapalhem a tua conversa com o teu povo. Que o Senhor nos use como instrumentos para que nós saibamos qual é a sua vontade para as nossas vidas, em todas as áreas, seja nas finanças, seja na vida conjugal, seja no trabalho, seja também em relação à nossa saúde. Nós vamos tratar de um tema muito importante e queremos pedir que o Teu Santo Espírito permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre saúde, sobre alimentação, o que é que a Bíblia diz a respeito disso,
Nós separamos algumas perguntas, claro, como sempre, não conseguiremos esgotar todo o assunto, porque a Bíblia é um poço sem fundo que você vai cavar, vai achar água, que é Jesus, e vai continuar cavando e esse poço não vai se esgotar. Mas nós separamos algumas perguntas a respeito da alimentação, da saúde, e a primeira pergunta é: qual era a vontade de Deus? Lembrando que nós teremos uma classe, um dia, um episódio específico sobre esse tema, a diferença entre permissão, vontade de Deus e livre-arbítrio. Inclusive, sonhamos que esse episódio aconteça num ambiente externo, fora do estúdio, com muitos convidados e queremos ter você lá. E lá no capítulo 1, verso 29, a Júlia vai ler para a gente qual era o plano original de Deus a respeito da alimentação. Gênesis 1, verso 29. Eu falei capítulo, né? Mas é verso. Eu acabei de descobrir que a minha Bíblia tem mais folha de pré do que A minha, eu o começo é imaginava. muito grande também, isso aqui. Mas vamos lá. Gênesis 1, 29 diz o seguinte: E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Opa! Então aqui a gente só viu ervas, sementes. Entendemos que vegetais também, né? Isso. Mas peraí, Magno. A gente come carne hoje em dia. Então nós adventistas estamos errados? E olha só que interessante em relação ao plano de Deus. Porque no verso 30 continua: E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Então, o plano original de Deus não era só para o homem, Sim. que comesse apenas as ervas e os vegetais, enfim, mas era para todos os seres, né? Devíamos viver uma vida harmoniosa com a natureza. Não devia ter o consumo de carne, porque teria que ter a morte, né? Sim. Então, no plano originário de Deus, onde não havia o pecado, não havia morte, o consumo era da própria natureza. A própria natureza devia nos prover o alimento. Agora imagina um leão comendo batata. Maçã. É, Maçã. No céu teremos a oportunidade de ver. É verdade. É isso mesmo que nós lemos. O plano original de Deus era que nós tivéssemos uma dieta vegetariana, totalmente vegetariana. Mas veio o dilúvio e etc e tal, e aí a gente come carne e tal, mas eu posso comer o que eu quero? Essa é a primeira pergunta, a pergunta-chave da classe. Eu posso comer o que eu quero? A gente vai descobrir, mas isso mesmo. olhando do ponto de vista racional, né? O que vai te proporcionar longevidade, ou uma melhor qualidade de vida, né? São alimentos saudáveis, que não sejam ricos em sódio, não sejam ricos em açúcar. Você deve estar olhando aí, talvez, para mim e rindo, né? Pai, um gordinho falando que não é para comer. Então, não sou perfeito. Claro, eu não estou aqui falando da vontade de Magno. Inclusive, esse tema talvez seja muito mais para mim do que para muitas outras pessoas, mas eu sei que você também talvez tenha dúvida a respeito disso. Então, por que não compartilhar? Então, Sim. nós devemos em tudo, Paulo disse lá em Coríntios, acho que é Coríntios, quer comais, Coríntios 31, né? Acho que é. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazeis para a honra e glória de Deus. Então, a gente tem que comer também, vestir, né? Ler, assistir, qualquer coisa que você faça, que eu faça, tem que ter esse princípio aí embutido que é dar glória a Deus, dar bom testemunho. E
A alimentação é um ponto fortíssimo nisso. Eu quero, assim, eu compartilhar uma experiência pessoal. Logo quando eu fui batizado, eu fiz um propósito com Deus. Durante algum tempo eu fazia jejum do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, 24 horas, jejum, oração e tal. E depois eu decidi abrir mão. Eu li um livro, aconselho que leia, com muita oração esse livro. O título do livro é Verdades Secretas. Tem ali nesse livro o relato de diversos líderes religiosos a respeito de várias coisas, né? De várias coisas a respeito de vícios. E, inclusive, coisas bem tristes, infelizmente. Mas tem um trecho desse livro que me chamou a atenção, que dizia o seguinte: se você não é capaz de abrir mão de um chocolate, você não será capaz de resistir a nenhuma tentação, principalmente as tentações que vierem logo no período ali, nos minutos finais da história desta humanidade. E isso me chocou bastante. Então eu decidi fazer, com muita oração, perdão, a experiência de não comer carne por um tempo. E eu parei. Não foi só carne, na verdade. Eu parei de comer carne, açúcar, glúten. Morreu, né? Pessoa. Mas Não assim, comia nada. eu vou falar de uma vantagem, uma só. Eu nunca tive o hábito de ler muito. Graças a Deus, fazer parte da família do Senhor Jesus me deu esse hábito de ler. Tenho muitos livros, já li alguns. E eu comecei, cara, a ler livros assim e entender de uma forma surreal. Eu cheguei a ler um livro, 2 livros num dia só. Não, um livro num dia só. Esse eu li. E um outro, eu li esse livro inteiro num dia, comecei outro e terminei no dia seguinte. Então eu li 2 livros em 2 dias. E isso sentado na cama assim, e a compreensão foi muito melhor, né? Porque o meu corpo já há um tempo estava se descontaminando, né, de substâncias que tornam o nosso corpo ali ácido, né? Pesado. O estômago é um órgão muito grande, então quando você está de estômago cheio, o seu cérebro automaticamente manda sangue para lá, sangue, e outras áreas do corpo não estão totalmente irrigadas como deveriam para que o funcionamento fosse 100%. E quando você se alimenta de coisas leves, mais saudáveis, isso contribui consideravelmente. Então eu tive essa experiência. Durante muito tempo, eu fiquei 9 meses vegetariano estrito. Depois eu voltei a abrir mão de algumas coisas, como derivado de leites e tal. E eu sinto a diferença hoje. Eu sinto que é um ponto que eu preciso tratar na minha vida para que eu consiga, voltando lá para 2 Pedro, ser perfeitamente perfeito como é a vontade de Deus. Uhum. E é um convite que se faz às pessoas, né? Se você em algum momento Sim. tiver essa... Experimente também. Sim. Você vai ver como Faça você um se teste. sente melhor. Eu não sou vegetariana, certo? Eu também me alimento de Estamos carne. tentando, Estamos né? tentando. A gente tentou... Nosso objetivo agora é diminuir a carne, né? A gente definiu para 2 vezes na semana. Pelo menos. E... No máximo, né? No máximo 2 vezes. Mas você sentindo também teve uma interessante. experiência vegetariana no colégio interno? Sim, né? sim, tive. Lá no colégio interno, aqui também, eu almoço na União. Sim. Então essa parte do almoço fica mais fácil pra mim, eu não tenho contato com comida carne. E realmente é muito melhor. É muito melhor. É um desafio, né? Porque faz parte da nossa rotina, nós estamos acostumados com o consumo da carne. Mas quando a gente segue a orientação divina, né, os princípios bíblicos, com certeza a gente sente uma melhora. Fora que é uma alimentação consideravelmente mais fácil de se fazer, né? Sim, E mais barata. Isso. Não, E eu, por muito exemplo, mais. almoço Carne tá muito cara, eu inclusive. almoço muito fora.
E, infelizmente, as opções que eu tenho de um prato que sustenha, um prato quente, como eu chamo, né? Feijão não posso, porque normalmente a galera bota carne de porco, eu já não como. E aí, ou é frango, ou é só um arroz puro, uma farofa pura. Então, É ruim. isso Aí é pegado, dificulta muito mais. É uma experiência muito boa em contraposição. Você abrir mão de certas coisas pra dizer não. Tem uma outra pessoa que também fez essa experiência de não comer, né, carnes ou não se alimentar, que eu acho que o Aaron tá aberto, tá com a Bíblia aberta aqui, é Sim, Daniel, sim, é. né? Eu tava ouvindo aqui o Verdade. relato de Magno, aí eu pensei logo na história lá do Daniel, né? Porque Daniel com seus amigos, você vê lá em Daniel capítulo 1, tem todo ali o desenrolar da história, né? De que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e aí levou alguns como escravos. E aí estava lá no meio Daniel, os seus 4 amigos, né? Ananias, Misael e Azarias, que depois mudaram de nome, famoso Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí eles fizeram esse mesmo desafio lá para o chefe da segurança, o cozinheiro, enfim. Que no verso 12, Daniel 1, verso 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. No verso 14, ele atendeu e os experimentou 10 dias. E no verso 15, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. E agora no verso 20, que para mim é o ápice, né? Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Então, realmente acontece o que Magno pode vivenciar na sua experiência. Sim. Você fica mais atento, você fica mais alerta e, consequentemente, né, como nós podemos aplicar isso na nossa vida hoje, numa leitura de uma Bíblia, você está mais suscetível a ouvir a voz de Deus, você está com a mente mais limpa. Então, é só benefícios para a nossa própria vida. E a gente pode ver que nem foi um período tão grande, né? Foram Sim, 10 10 dias dias. em comparação. Claro que tem a mão de Deus que com certeza abençoou e atuou, mas já percebe que em 10 dias você já sente a desintoxicação, né? Inclusive, eu conheço algumas pessoas, alguns evangélicos, que falam sobre o jejum de Daniel se referendo a esse período, essa passagem bíblica, e algumas pessoas até fazem esse tipo de jejum, se abster de outros alimentos e comer ali estritamente vegetais, frutas e água durante 10 dias, com o intuito de ter ali uma compreensão melhor, né, uma conexão, uma comunhão muito mais próxima ali com Deus. E agora é interessante, né, que é uma faixa de tempo muito longa, de Gênesis 1, 29 até Daniel. Tem um bom tempo aí entre esses dois, mas a gente percebe que já era hábito comer carne. Quando é Sim. que isso mudou? Quando é que a carne passou a fazer parte, mesmo sendo de vontade de Deus lá na criação, que a gente não comesse carne, né? E aí? Perfeito. Quando, lá em Gênesis 6, vamos começar aqui com Gênesis 6, se você começar a ler, você vai ver que um relato aqui de Deus falando que o homem foi se multiplicando e se misturou com os filhos dos homens, se misturou com as filhas, perdão, os filhos de Deus se misturou com as filhas dos homens. No verso 4, inclusive, no verso 3, pelo menos, Deus vai dizer: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, né, e os seus dias serão de 120 anos. Isso aqui é o relato de Deus da consequência do pecado na vida do ser humano. No verso 4, Deus vai dizer: ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, foram varões de renome na antiguidade. No verso 6 tem uma declaração muito forte de Deus,
onde ele diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Aqui Deus estava falando do pesar no seu coração. Não era um arrependimento, era uma tristeza de ter visto o homem chegar naquele estado. Uma vez que Ele no foi criado princípio perfeito. foi criado perfeito, seguia o plano alimentar de acordo com o plano de Deus. O que é que isso tem a ver com alimentação? Tem muito a ver, porque, observe, se você comer muito açúcar, seu corpo vai reagir de uma forma muito louca, você vai ficar energizado e logo depois daquele boom de energia, você vai... Puf, Tem uma baixa. é efeito reversivo, você fica lá e você sempre quer mais e tal. E aqui Deus estava falando que o povo estava indo de mal a pior. A alimentação fazia parte disso. E aí Deus encontra Noé, Deus ali encontra em Noé uma família pura e achou graça. A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Então Deus decide: vou dar cabo de toda a humanidade. E aí orienta Noé a construir uma arca, a colocar todos os bichos, macho e fêmea. Interessante que dos animais impuros, nós vamos falar dos animais impuros, um par, um casal. E dos animais puros, 7. Uhum. Então, assim, Deus não é um Deus do acaso, né? Ele não... criei a terra sem querer. Não, é planejado. Deus é um Deus ordeiro. Se você ler a criação, você vai ver que há ordem, há uma sequência perfeita para que o sistema se mantenha, né? Com certeza. Ali o ciclo das coisas aconteça de forma perfeita. Então, Deus deu essa orientação a Noé: 7 dos animais puros, 7 pares, né? Um par dos animais impuros. E assim, você conhece a história, veio o dilúvio, destruiu tudo, não ficou nada, só Noé, sua família e os animais. E aí no no capítulo 9, verso 3 e 4, Deus vai dizer a Noé: tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, ou seja, a Bíblia diz que a vida é o sangue, e ela já vai responder que isto é, com o seu sangue não comereis. Opa! Aí aqui vem uma grande... Pode parecer uma contraposição no que... Isso. A Bíblia não se contradiz, né? Aqui ele está dizendo tudo, tá? Tudo engloba todos os animais. Só que lá na frente, Deus vai ampliar essa orientação em Levítico 11, do que Deus estava se referindo sobre esse tudo. E olha só, é interessante que... Calma lá. Aqui, ó. Ainda antes de Levítico, no próprio relato aqui de Noé, existe essa separação dos animais limpos e os impuros. Sim. Aqui no capítulo 7, verso 2, que foi o que Magno citou: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e também a fêmea. Então, existia essa separação antes de Levítico 11, que é o que nós vamos entrar agora, tá? Por isso que é importante a gente trazer um texto dentro do contexto. Sim. Se a gente tivesse lido só aquele texto, a gente com certeza Tá tudo estaria liberado. abrindo... vamos comer de tudo. Vamos Contanto que comer não de esteja tudo. vivo, É. a gente pode comer. Mas não, percebam que tem um contexto e Deus explicou antes. O texto que nós lemos foi no capítulo 9 e o que o Arão leu foi no capítulo 7. Então, antes, Deus já tinha deixado predeterminado. Animais limpos são esses, que a gente vai descobrir agora. E os impuros são tais. Interessante que Deus já dá uma primeira recomendação, que é essa questão do sangue, né? Do animal com sangue, com a vida ali. Então, eu penso que isso envolve você comer carne crua, comer, né, com sangue ali, tomar cuidado com essas coisas. Carne mal passada. Carne mal passada, porque o sangue é um dos principais condutores de doença. Então,
logicamente, né? Se você mata ali um animal, tira a patinha dele ali e morde, você está suscetível a correr esse Exatamente. risco de ser contaminado com alguma coisa. Porque hoje, quando faz doação de sangue, são feitos tantos Exames, tantos testes. questionamentos. Você Sim, ingeriu bebida alcoólica em determinado tempo, você fez justamente para ter esse cuidado de que o que pode estar presente no seu sangue não passe para outra pessoa isso. que já está com imunidade baixa. Né? E aí, lá Deus faz essa recomendação a Noé. No capítulo 7, ele amplia a questão dos animais limpos e os animais impuros, já para ficar claro na mente de Noé, né? De que não era De qualquer que um não era assim. qualquer um, Existe a porque senão diferença. Deus não ia fazer essa diferenciação, Sim, essa sim. dissensão. E aí no verso 47 do capítulo 11, Deus vai dizer o seguinte: para fazer a diferença entre o animal imundo e limpo, e entre os animais que se pode comer e os animais que não podem comer. Vou ler novamente. Levítico, capítulo 11, verso 47. Vou ler antes, do 46. Esta é a lei dos animais, das aves e de toda a alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que povoa a terra, vírgula, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Então, o texto bíblico diz que Deus, por conta de uma necessidade do homem, que fique claro, porque o plano original de Deus, Éden, criou tudo, criou o Éden, constituiu o Éden, colocou lá Adão e Eva e falou: tá aqui, tudo, você pode comer tudo. Fruta, verdura, legume, raiz, semente, folha, tudo você pode comer. Menos, só não toque naquela árvore ali, que ali é o sinal de obediência entre mim e vós. Esse era o plano original de Deus. Aí o ser humano desobedece e vai por um caminho muito torto. Por água Deus abaixo. fica triste, se arrepende, vou dar cabo de toda a criação, de toda a humanidade. E destrói tudo. Antes de destruir, ele separa uma família para dar continuidade ali ao seu plano. E, claro, pensa, aquela família vai precisar se alimentar. Mas Deus não é Deus, não mandou maná no deserto? Poderia ter mandado também. Mas Deus decidiu que seria dessa forma. Para ensinar-nos, com certeza. E aí falou, você vai levar 7 pares desses animais aqui que são limpos e desses aqui que não são, você não vai levar 7, você só vai levar um par. E aqui ele está dizendo que essa lei foi para que a gente saiba os animais que se podem comer, os limpos, e os animais que não se podem comer, os impuros. Vamos agora descobrir essa lista de animais que está ainda no capítulo 11, do verso 2 até o verso 12. E a Bíblia vai dizer o seguinte: verso 1, falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: dizeis aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unha fendida e o casco que se divide em dois e rumina entre os animais, esses comereis. Destes, porém, não comereis dos que rumina ou dos que têm unhas fendidas, o camelo, que rumina e não tem unha fendida. Este vos é imundo. E é interessante que não é nem. Tipo, não é um ou outro. Tem É, que ter os dois. isso, O camelo aqui, ele rumina. isso, Mas ele não tem os cascos fendidos, então não pode comer. isso. Tem que ter ali a união dos dois Dos requisitos, né? Aí o arganaz, a lebre, o porco, porque tem unhas fendidas e casco dividido, não rumina, mas este é imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Dos animais que há nas águas, comereis o seguinte, verso 9: todo o que tem barbatana e escama nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatana nem escama nos mares e nos rios,
todos os que chameiam as águas, e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Interessante que na Bíblia aparece algumas vezes essa palavra abominação. E tem um trecho que está no livro de Salmos, que Deus diz assim, ó, algumas coisas Deus odeia e outras Deus abomina, tipo, sabe? Nível Repulsa nível hard. Então, abominação. Então, Deus está dizendo aqui que esses animais que não têm escamas e barbatana são abomináveis. Então, vamos lá. O que tem escama e barbatana? Peixe, para ser claro. Sim. Né? Peixe que tem escama e barbatana. Tem peixe de rio que tem barbatana, mas não tem escama, é peixe de pele. A Bíblia está dizendo que esse peixinho, muito gente boa, mas é abominável ao consumo humano. Ô, meu irmão, quer dizer que eu não posso mexer nesse peixe? Não, Não. é o peixe. Você não deve se alimentar dele. Ô, meu irmão, Crustáceos. tem 1 milhão de espécies de peixe que você pode comer. Você vai Logo, querer não pode. justamente o que não Tá pode. de brincadeira, aí não. Crustáceos, moluscos, várias categorias aqui. Eu não sou biólogo, não vou mais fazer um aparato aqui, um resumão sobre aqui a água, por exemplo. Deus foi claro, barbatana e escama. Tudo que foge disso é abominável. Então vou listar aqui na minha mente alguns que fogem disso: caranguejo, gaiamum, camarão, Tubarão. arraia. E no final, eu nunca comi nenhum desses que não pode comer, né? Quando tem Lagosta. Quando tem recomendação bíblica, né? Mas eu ouvi relatos de que tudo disso tem gosto de frango. Então come logo frango. Frango pode. Não precisa ir atrás de lagosta. Vai no frango. Frango pode, pô. Verso 10. Perdão, verso 11. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatana ou escamas será para vós outros abominação. Meu amigo, Deus repetiu isso em 3 versos. No verso 9, ele diz no final: estes serão para vós outros abominação. No verso 10, ele diz isso. No verso 11, não comereis e abominareis o seu cadáver. Verso 12, todos os que não têm barbatana ou escama serão para vós outros abominação. É a palavra de Deus dizendo que isso é repulsivo. Deveria ser, pelo menos. De todas as formas, com letras em caixa alta. Abominável por Deus. Então, se está escrito na palavra de Deus que não é para fazer, não é para fazer. Acabou. Não tem discussão. Mas vamos continuar a leitura. Verso 13. Das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoso e a águia marinha. O milhano e o falcão, segundo a sua espécie. Todo corvo, segundo a sua espécie. O avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Eu não sei quem teria coragem de comer morcego, mas Rapaz. se Deus colocou aqui é porque alguém teria essa coragem Não, de tem comer a teoria do o morcego. Covid, né? É, né? Tem a teoria do Covid. Acho que já deve ter saído algum estudo até que não sei se é Não, por causa disso. É, mas tem várias teorias do Covid. tem várias teorias do Covid. Uma delas é uma sopa de morcego. Isso. Meu Tem os asiáticos, né, que são bem Sim, exóticos aí na alimentação e comem de tudo, comem caça. Mas, ó, essa lista aqui, Deus começa falando dos animais terrestres quadrúpedes, os que ruminam e têm unha fendida. Não pode. Não, Deus não permitiu. Então, além disso, pode. Ah, o que é que pode? Carne bovina, carneiro, bode. Esses não têm essas características, por exemplo, né? Esses são alguns dos que não têm essas características
citadas aqui por Deus, que transforma o animal que tem essa característica abominável ao consumo. Porque esses animais têm uma outra função na terra que não é o consumo. Por exemplo, dos animais aquáticos, você vai para os crustáceos ali, o caranguejo, o caranguejo, o camarão, a lagosta, eles são animais responsáveis por manter a limpeza do sistema ali, do ecossistema. Então, tudo que tem de porcaria eles comem. É tipo comer uma barata, só que do mar. Tipo barata, é. É uma baratinha do mar. Come Gostosinho, né? tudo Uma de ruim, baratinha. tudo de ruim. Cadáver, lixo, merda, perdão. Fezes, perdão. Corta, por favor, corta aí. Bota um pi. Fezes, me empolguei. Tudo que é de ruim, esses animais consomem. Então, se você consome esses animais, naturalmente, aí alguém pode vir a me dizer: mas hoje tem camarão que é criado em criatório. Come Nossa. ração. Não, tem, velho. Não, tem. Porco também, pô. O porco Inclusive, eu já vi muitas vezes isso, mas os porcos hoje são tão limpinhos. tão limpinho. Tem gente que cria, Oh, meu Deus. né? É nascido Tem na aquele lua. pig, a racinha ali, que É, a galera gente cria que como cachorro. Porco de estimação. Mas é o que Deus está dizendo. Não é o que Magno, Julie, Aaron, o Wendel, que não está aqui, Emiliane, que não está aqui, está dizendo. E é interessante o que a palavra de Deus não diz. abriu exceção. Não. No caso aqui do porco, no verso 7, Levítico 11, verso 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e os cascos divididos, mas não rumina. Este vos serás imundo, a menos que seja criado sem consumo com coisas nojentas. Não tem a exceção. Não é isso que fala aqui. Não tem a exceção. Tá falando que é imundo. Então não pode comer. Ele pode ter sido criado comendo qualquer Caviar. coisa. Caviar. Não pode. Acabou. A gente É tenta recomendação tornar de mais vida. leve, né? Não é sarcasmo, tentar tornar mais leve. A gente já tem tanto problema, né? Com Exatamente. muitas coisas. Eu sei que você também deve ter os seus e talvez deva estar se pensando: meu Deus, a carne suína ela é mais barata do que a carne bovina. Estudos dizem que ela é mais saudável, inclusive. Mas, amigo, se o seu desejo, como é o meu desejo, fazer a vontade de Deus, Deus está dizendo que não é para comer, então não é para comer. Como eu falei há pouco sobre a minha experiência, é uma luta diária minha, eu acredito. A Júlia também falou aqui, o Aaron tem lutado para poder seguir a vontade de Deus na íntegra, o plano de Deus como ele criou, que é ter ali uma dieta vegetariana, seguir ali o exemplo de Daniel, o testemunho de Daniel, que ficou em 10 dias muito mais forte, muito mais esperto, muito mais inteligente, ávido do que os demais. Essa é a nossa luta diária. Talvez a sua luta seja outra, né? Mas essa vai ser uma interessante que toda a Bíblia, todo o grande conflito permeia sobre um ponto: Obedeceu ou não? adoração. Obedecer ou não, que envolve adoração. Então, Satanás quer ser adorado, né? Lá em Ezequiel tem um texto que faz referência a Satanás, né? Tá ali falando de uma outra pessoa, mas é uma alusão ali, o Isaías da mesma forma. E nesses textos você vai ver que o desejo dele era colocar o seu trono acima das estrelas de Deus, né? Ele não queria ser como Deus, semelhante a Deus, porque a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele queria estar acima, instituir o seu governo acima do governo de Deus. Então ele vai fazer de tudo, amigo. Tudo para te desvirtuar, para me desvirtuar. Tudo. Desde um alimento até o que você assiste, até o que você ouve, até o que você vê no Instagram. Até esses dias eu estava fazendo uma reciclagem no meu Instagram, porque
eu gosto muito de seguir páginas de piada. E eu percebi que algumas páginas de piada estavam começando a postar muito conteúdo sensual, Sim, apelativo. eu fiz uma limpa já. E eu saí, meu irmão, cortando um monte, porque, assim, nós somos pecadores e falhos, e a Bíblia me orienta a fechar as janelas Pra não dar asa. para não dar asa, justamente. Aí esse ditado aí de dar asa à cobra tem a ver com... Se liga aí. Mas então, voltando aqui, você ia fazer um comentário? Eu queria fazer um comentário Sim. sobre o seguinte, né? Quando eu estava no ensino médio, olha aí. Faz tempo, hein? Faz tempo, eu nem lembro o ano. Eu não lembro. Eu tava aqui no Calf já. E aí um colega meu, ele me fez uma pergunta, né? Porque lá o pessoal tinha muito batista na minha turma. Batistas, pessoas de outras religiões, enfim. E aí, um daqueles rapazes, né? Foi me fazer um questionamento que eu não soube responder na hora. E aí eu fiquei aquilo pensando muitos dias. E recentemente só que eu entendi o que isso realmente significa, né? Que é a passagem que está lá em Atos 10. Vamos ler? Vamos. Atos 10, ali no verso 9 até o verso 16. Lembrei agora. Já se lembrou, né? No dia seguinte, verso 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo o objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Verso 15, segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. E aí a pessoa, né, me fez esse comentário e falou, tá vendo? No Novo Testamento fala que não tem mais comida imunda, Deus purificou. Tem um então, outro texto de Paulo também que ele fala que é orar, comida sacrificada, né? Você ora e você pode Texto comer. fora de contexto. Isso. vira Fora de pretexto. contexto, justamente. Vira pretexto, exatamente. Isso aí. Então, eu não soube responder isso na hora, mas com mais estudo, né, ouvi uma pregação sobre esse texto também. E aí eu queria saber de vocês, qual é a interpretação disso aqui? Realmente não existe mais coisa imunda só olhando esses do 9 ao 16 especificamente? Parece, né? Até parece, mas nem tudo que reluz é ouro. Pra entender, a gente tem que ler primeiramente o que vem antes. Porque Exatamente. eu acho esse capítulo muito interessante, porque são 2 histórias ocorrendo em paralelo. Sim. Até que as 2 histórias se juntam e se tornam apenas uma. E a gente vai ler então todo pra gente poder esclarecer ou vamos dar só uma pincelada? É bom dar uma pincelada. A gente tem mais alguns textos pra gente Pronto, fechar, então quando você vai a gente vai pincelando aí. Então, conta a história do centurião Cornélio, né? Centurião, eles faziam parte da alta guarda romana. Então, já vemos aí que ele não era judeu, israelita. Sim. Se você não é judeu nem israelita, o que você era considerado naquela época? Você Gentil. Isso. E os gentios, eles não faziam a circuncisão, não participavam dos ritos, então logo Pro eles... judeu você não tinha moral nenhuma, você era ninguém. Quem é você? É. E partindo também de algum dos textos que a gente leu agora, de próprio Levítico, eles eram impuros para participar até mesmo de algumas cerimônias religiosas. Correto? E é justamente isso que essa visão com Pedro tem trazendo. Deus não está falando ali de alimentação. Deus está falando justamente desse centurião, que ele tinha a sede de conhecer a Deus, precisava que alguém mostrasse, mas por esse preconceito
Se Deus não tivesse falado com Pedro, muito provavelmente Pedro teria se negado. Tem um texto no comentário que diz assim, ó, sobre o verso 15. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Diz o seguinte o texto. Na visão, animais puros e impuros estavam na mesma posição e eram trazidos do mesmo céu, num lençol. Portanto, representavam uma mistura de coisas, nenhuma das quais deveria ser chamada de comum ou imunda. Ao interpretar essa visão, é preciso reconhecer que, embora tenha ocorrido no contexto de fome física, ela não trata de comida, mas de pessoas. Pedro deveria ver os gentios como purificados, não era da graça. Exatamente. Depois de aprender essa lição, pelo menos em parte, o apóstolo declarou: Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Os gentios, normalmente considerados impuros, estavam aguardando a ministração espiritual de Pedro. Ele não deveria hesitar em atendê-los, pois não era mais considerados imundos. Como a Júlia falou, as duas histórias acontecendo em paralelo, Deus estava querendo mostrar ali que aquele centurião não era um imundo. Uhum. A passagem não tem a ver com comida, tem a ver com o posicionamento do cristão em relação àquele que não é cristão. E você pegar esse texto e interpretar meramente como comida, você estar perdendo ali o grande objetivo do texto. É uma crueldade até. Sim. E sim, porque se você começa a ler o capítulo 10 e daqui a pouco Deus para uma história de conversão para falar sobre comida e depois volta para a história de conversão, para mim até não faz nem sentido. Imagina aí, Deus parou aqui, não, um segundo. Pera aí, Cornélio, vamos falar aqui de comida. Depois Agora a gente volta para sua conversão, tá bom? E só nessa passagem, né? Exatamente Depois isso. volta, aí só ali Foge- 7 textos, 7 versículos, vai estar Foge falando sobre totalmente isso. E da- aí O volta. da resto. linha. Então, Tem três perguntinhas aqui para a gente concluir o nosso tema, que nosso tempo já está bem avançado. Qual é o outro conselho, então, que a Bíblia nos dá para termos saúde? Provérbios, capítulo 20, verso 1. Provérbios, né? Isso. Provérbios, capítulo 20, verso 1. Pode ler? Pode ler. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Consumo de bebida alcoólica, cuidado. É Muito um conselho da Bíblia a respeito disso, para que tenhamos mais saúde. Nós não vamos nos aprofundar nessa questão do álcool, né? Muitas pessoas dizem, a Bíblia não diz que eu não posso beber, eu não posso me embriagar. Ô, amigo. A Bíblia também não diz que você não deve usar outro tipo de entorpecente, que eu não vou citar o nome. Mas você sabe que isso é errado e isso vai destruir a sua saúde. Muitas pessoas, hoje o álcool é uma droga permissiva e escraviza muito mais pessoas do que talvez uma droga que não é permissiva. Assim como o açúcar, assim como outras coisas também. Cigarro. Eu não estou querendo ser aqui demagogo ou ficar Com puxando certeza. sardinha para um lado para o outro. A orientação divina é seguir o plano original de Deus. Mas por que Deus se preocupa com o seu e com os meus hábitos alimentares, com a sua e com a minha saúde? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. 19 e 20. E depois a gente lê o capítulo 10, verso 31, para a gente encerrar. Quer que eu leia? Sim. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Opa. No verso 13 ele vai dizer assim, ó, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Verso 13. Então, por que Deus se preocupa com o seu corpo, com a minha, com a sua saúde, com a nossa saúde? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Capítulo 10, verso 31, Aaron. Ou seja- Pera lá, de 1 Coríntios ainda? Isso. Enquanto ele procura aí, ou seja, o próprio Deus habita em nós. Sim?
Como é que Com você vai certeza. hospedar Deus? Em qualquer forma? Ou você vai cuidar do lugar que Numa você tá casa hospedando ele? bagunçada, né? Desorganizada. E só antes de ler o 1 Coríntios 10, voltando lá em Levíticos 11, versos 44, eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminarei por nenhum enxame de criatura que se arrastam sobre a terra. Opa. Então, combinou aí os dois textos, o próprio Senhor falando, Ele é santo, Que ele é portanto, nós santo. devemos ser santos também. nós somos seus filhos, A imagem E e nós- semelhança dele. devemos ser santos também. E 1 Coríntios 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu quero concluir essa classe lendo um apelo para você. E para mim, principalmente. E o apelo diz o seguinte: Deus está muito interessado em se comunicar com você, comigo. Ele quer morar em seu coração e em sua mente. Agora, como ele irá se comunicar com você se a sua mente está embotada, poluída, preenchida de muitas outras coisas? Como ele pode habitar num corpo enfermo, debilitado e de má alimentação? Deus quer ajudá-lo a mudar o seu estilo de vida. Ele deseja que você se alimente de forma correta e quer que a sua mente esteja lúcida para receber as impressões do Espírito Santo. Por que você não busca a ajuda de Deus a fim de cultivar uma boa saúde? É uma pergunta. Se tiver que mudar hábitos, faça isso. Você terá uma vida longa e feliz. Eu já ouvi algumas pessoas comentarem o seguinte: no céu não vai ter carne para comer. Não vai ter a cervejinha. Então, amigo, se você pretende ir para o céu, se esse é o seu desejo, se a sua caminhada, se você deseja que a sua caminhada esteja ali conectada, entrelaçada com a de Jesus, e Jesus está indo para o céu, está no céu e vai voltar para nos levar para lá, você tem que começar a mudar a sua vida em todas as áreas, e uma delas é a alimentação. Eu também, os meus colegas também, todos nós devemos nos preocupar com isso. Porque se Deus escreveu na Bíblia, é porque é importante para nós. Importante para Ele, importante para nós. É verdade. Amém? Amém. Que bom. Infelizmente chegamos ao fim. Nosso produtor está aqui nos coagindo a terminar a classe. Mas que bom que você esteve conosco até o final. E nós te convidamos para a próxima semana. Não perca. Nós falaremos de mais outros dois assuntos um pouco polêmicos. Polêmico, tema Mais polêmico. um assunto. Nós vamos falar sobre vestimenta. Nós vamos falar Ai, sobre ai, ai. modéstia. Na Bíblia eu posso vestir tudo o que eu quero. Então não perca o próximo episódio. Que Deus te abençoe, que Deus lhe conceda um finalzinho de semana na presença dele e que você possa continuar conosco aqui, estudando a palavra do Senhor e aprendendo mais dele e principalmente tomando decisão ao lado de Cristo. Amém. Amém. Oremos. Querido Deus, obrigado por ter nos proporcionado estar aqui para estudar a Tua Palavra e por estar conosco até agora. Nós sabemos que até aqui o Senhor tem cuidado de todas as áreas das nossas vidas e nós somos gratos por isso. Nos ajude a sermos fortes, a fazer as mudanças, as reformas que precisamos fazer na nossa vida, em relação à nossa saúde, à nossa alimentação. Ajude o nosso amigo que está do outro lado, talvez ele tenha também outros pedidos em seu coração, que ele não externou nos comentários, que o Senhor esteja no comando, à frente de todas as suas lutas e lhes conceda a vitória, se essa for a tua vontade. Amém. Que o Senhor também possa nos dar um restinho de semana na tua presença, continue cuidando de nós e nos traga na próxima semana para continuarmos estudando a tua palavra. Esse é o nosso desejo e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço a você. Tchau, tchau. Até semana que vem. que vem.